Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre o sistema linfático. Já vou logo jogando a real, que o sistema linfático é um pouquinho complicado, mas é tudo questão realmente de você prestar atenção, tá, pessoal? Então, vamos entender como funciona. O sistema linfático aí na figura é constituído por vasos linfáticos que estão representados aí em verde, tá? Então, tudo que tá em verdezinho aí é os vasos linfáticos. E, na verdade, nesses vasos linfáticos, né, tem uns pontinhos dilatadinhos. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Que são essas bolinhas aí, né? Essas bolinhas são chamadas linfonodos. E aí vocês podem ver que existem vários tipos de linfonodos diferentes, né? Ali axilares, os inguinais, tá? Nós temos também ali os linfonodos cervicais. Então, pessoal, além dos vasos e dos linfonodos, nós também temos os órgãozinhos que vão, na verdade, contribuir aí para que o sistema linfático funcione da forma correta, como o baço, o timo e as tonsilas palatinas, que no caso antigamente se chamava amígdala. Muitas pessoas ainda chamam, né? Então, pessoal, como que funciona o sistema linfático? Então, gente, eu vou focar na parte dos linfonodos. Então, nós temos ali um linfonodo, tá? Que é essa estrutura aqui, tá, pessoal? Essa bolinha aqui. Na verdade, o linfonodo é como se fosse essas bolinhas verdes aqui, tá? Aqui no caso, o linfonodo tá de laranjinha, é porque eu não consegui nenhuma figura que representasse o linfonodo de uma cor verde. Então, eu só consegui aí na forma laranja. Então, pessoal, nós temos aí o linfonodo, tá? E no caso aqui, pessoal, nós temos o vaso linfático, que é essa estrutura aqui que sai dos linfonodos. Aqui tá de uma forma bem curtinha, né? Como vocês podem observar. Lá no outro desenho tá de uma forma maior, ou seja, ampliada. E aqui vocês vão ver de uma forma mais reduzida para poder vocês entenderem. Porque se eu colocar um desenho muito grande, vocês vão ficar perdidos. E aí, gente, nós temos aqui os capilares linfáticos. E esses capilares linfáticos, eles ficam conectados aqui com os capilares sanguíneos, que vocês já sabem que os capilares sanguíneos, no caso, são veias e artérias, tá? Então, eles ficam conectados. Não de forma assim ligado, mas eles ficam juntinhos ali para fazer um processo que eu vou explicar para vocês mais adiante. Então, eu fiz aí um desenho no meio desses capilares de umas bolinhas azuis, que são essas bolinhas aqui, ó, tá? E aí, né, no caso, essas bolinhas representam como se fossem as células do nosso corpo. Então, gente, uma coisa que a gente tem que ter em mente é que nós temos linfonodo, vasos linfáticos, capilares linfáticos e capilares sanguíneos, né? Que vem lá das veias e das artérias. Vocês sabem que uma veia, uma artéria, ela começa grossa, né? Assim, espessa. E aí, conforme ela vai se afastando do coração, vai ficando mais fininha. E aí, ficando bem fininha mesmo. E a gente chama de quê? De capilar, quando tá bem fininho. A mesma coisa acontece com o vaso linfático. O vaso linfático começa espesso, grossinho, né? E aí vai ficando bem fininho. Aí a gente não chama mais de vaso linfático, a gente chama de capilar. Então a mesma coisa acontece com o sistema sanguíneo, tá? Tanto é que está representado aqui na imagem, ó. Nós temos aqui o vaso linfático, ele é grosso. Aí ele vai se ramificando em capilar, vai ficando fininho mesmo, microscópico. A mesma coisa a veia, vai ficando grossa aqui, conforme vai se afastando do coração, vai ficando mais fininha ainda. A mesma coisa com a artéria. A artéria é o vaso, na verdade, considerado o vaso mais espesso
do sistema circulatório. E aí nós temos ela já, no caso aí, ficando bem fininha, né? Conforme vai se afastando do coração, vai ficando cada vez mais fininha. A gente chama de capilar também, tá? Capilar sanguíneo. Então, agora a gente vai entender realmente o que acontece com o sistema linfático. Bom, então aí nós temos as células representadas em azul, que eu já mostrei. E as nossas células, elas ficam mergulhadas num líquido. E esse líquido que eu vou mostrar para vocês o que ele é, tá? Ó, aqui nessa figura a gente tem o capilar, que está em vermelho. Aí em azul nós temos as células. Tanto é que eu desenhei as células na outra figura de azul também, para vocês não confundirem. E nós temos logo depois o capilar linfático, né? Que é, todos esses três aí são bem fininhos, bem pequenininhos, tá? A célula também, porque a célula é pequena. Tá, professora, mas qual é a função realmente desse sistema linfático? Eu quero entender. Gente, o líquido que corre dentro do capilar, ou seja, dentro dos vasos sanguíneos, é sangue, tá? E, na verdade, o líquido que corre ali, né? Na verdade, não é corre. Eu quero falar outra palavra. Na verdade, que mergulha as células do nosso organismo é o fluido intersticial, ou você pode chamar também de líquido intersticial, ou líquido intercelular. Vamos chamar de líquido intersticial, tá? Então, o líquidozinho que tá aqui é líquido intersticial. E dentro do vaso aqui capilar, nós temos o sangue, correto? E no sistema linfático mesmo, no capilar linfático, a gente tem a linfa. Então, no caso aí, a gente tem os líquidos, né, que correm dentro desses sistemas. Professor, ainda não estou entendendo essa situação. Gente, o que acontece, tá? Esse líquido, ele pode, na verdade, ir de um lado para o outro. Ele simplesmente sai do sangue, vai para as células ali, fica ali. E depois ele pode ir também para o capilar linfático. Só que é o mesmo líquido. Só que quando muda de lugar, a gente não chama mais com aquele nome. Então, por exemplo, se esse líquido ele sai do sangue e vai para as células, fica ali mergulhando nas células, a gente não chama ele mais de sangue, a gente chama de líquido intersticial. Quando esse líquido intersticial ele não está mais mergulhando ali nas células que estão representadas em azul e vão para dentro dos capilares linfáticos, a gente não chama mais de líquido intersticial, nem de sangue, a gente chama de linfa, tá? Então, é simplesmente isso, gente. O sistema linfático, ele tem uma ligação com as nossas células, né? Porque as nossas células, elas estão banhadas de líquido, e com o sistema sanguíneo, tá? No caso aí, o capilar. Então, parte do líquido intersticial vai para os capilares. E o que tem realmente nesse líquido? Esse líquido ele pode ter oxigênio, ele pode ter gás carbônico. Eu sempre falo para vocês que o sangue ele passa o oxigênio para as células e depois as células passam o gás carbônico para o sangue e o sangue fica venoso. Eu sempre falo isso, né? Mas eu nunca expliquei para vocês que, na verdade, quem faz esse processo do oxigênio ir para as células é esse líquido, tá? É o líquido realmente que se movimenta do capilar sanguíneo para as células e para o sistema linfático, tá? Então, pessoal,
Outra coisa também que eu preciso falar para vocês aqui. Parte de algumas excretas, ou seja, coisas que a célula quer jogar fora, também vai para esse líquido. Mas para onde vai essas excretas? Essas excretas, elas podem ir para o sangue, tá? E aí o sangue vai se encarregar de eliminar essas excretas. Então vai para dentro do capilar sanguíneo. Outra parte também pode ser recolhida por um conjunto de vasos bem finos, que são os capilares. Ou seja, se por exemplo a célulazinha ali azul produzir uma substância, né, que na verdade precisa ser eliminada, ela pode jogar também essa substância dentro do capilar. Mas ela joga primeiro no líquido intersticial, aí o líquido intersticial entra no capilar linfático, e aí a gente não chama mais de líquido intersticial, a gente chama de linfa, tá? Então, como eu tinha falado para vocês, gente, nós temos aí 3 coisas juntas. Nós temos os vasos linfáticos, e nós temos os capilares sanguíneos, e nós temos as células, ok? Então, observe que os capilares e os vasos linfáticos não transportam sangue, mas sim um líquido chamado linfa. Linfa é, portanto, o nome que se dá ao excesso de líquido intersticial que ele faz com que entre nos vasos linfáticos, ok? Agora eu vou falar sobre os linfonodos. Para que servem os linfonodos? Os linfonodos são essas estruturas aqui, dilatadinhas, lá na primeira figura. Os linfonodos, eles são aquelas bolinhas. E aqui no caso só tem um, tá? Que é essa bolinhazinha aqui. E para que servem os linfonodos? Os linfonodos é onde está armazenado os glóbulos brancos. Eles ficam guardadinhos aí. E aí quando a célula precisa de um glóbulo branco para se defender, tá? Simplesmente o glóbulo branco vai sair dali de dentro do linfonodo, vai percorrer pelo vaso linfático, vai chegar ali mais ou menos nos capilares e vai socorrer a célula, tá? Que esteja precisando de ajuda. Outra coisa importante, gente, é que os glóbulos brancos, né, a gente vem aprendendo isso desde lá do 7º ano, eles ajudam a combater os micro-organismos, né, que causam doença, vírus, bactérias, fungos, protozoários. Foi aquilo que a gente estudou lá no 7º ano. Então, pessoal, sistema linfático é basicamente tudo isso que está mostrando aí na figura, né, que eu tinha mostrado para vocês no primeiro slide. Então, é constituído pelo baço, pelo timo, pelas tonsilas palatinas, que vão contribuir aí para o sistema de defesa do organismo. E também nós vamos ter os linfonodos. Por quê? Porque os linfonodos, eles são responsáveis por produzir células de defesa, tá? Produzir e deixar ali, né, essas células de defesa armazenadas para quando, por exemplo, a célula precisar de uma célula de defesa, esse linfonodo já encaminhar essa célula de defesa para essa célula ou para essas células. Geralmente, uma variedade de células precisam de defesa constantemente. Então, tudo isso que a gente estudou é sistema linfático. Então, pessoal, a gente fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. É um pouquinho complicada, mas é questão mesmo de você aprender. Eu sugiro que vocês estudem a parte, principalmente do caminho, né,
desse líquido que sai do capilar sanguíneo, que vai para as células e que vai realmente ali para o capilar linfático. São essas três coisas. A gente só tem que entender que é o mesmo líquido que transporta do capilar sanguíneo para as células e para o capilar linfático. É importante enfatizar que o capilar linfático não tem sangue. E o líquido também que banha as células também não tem sangue. Só tem sangue realmente nos nossos capilares sanguíneos. Então, pessoal, finalizamos por aqui. Um abraço para todos e até a próxima.